sou Fernanda Francisqueto e há mais de 10 anos uma ligação telefônica mudou a minha vida. Você é feliz, minha neta? Perguntava lá do outro lado a minha avó materna, Nair, que falava pouco e trabalhava muito, casada com o mesmo homem durante toda a vida e mãe de 9 filhos. Eu fiquei completamente muda. Eu jamais tinha pensado se eu era feliz. Associava o conceito da felicidade ao sucesso profissional. E desde essa perspectiva, seja como jornalista, repórter, apresentadora de TV nas grandes emissoras do país, eu experimentei sucesso sim, rapidamente, desde muito jovem. Na época do telefonema da minha avó, eu estava num processo de autotransformação, a partir de uma decisão de sair da televisão por 2 grandes traumas que eu vivi: assédios sexuais e a experiência de quase morte durante uma reportagem investigativa na floresta amazônica. Eu decidi então redirecionar a busca interior pela verdade que eu sempre senti através da arte, no reencontro com o teatro, algo que eu fazia espontaneamente na infância, na adolescência, e era uma fonte de absoluto encantamento e satisfação para mim. Apesar de eu estar entusiasmada com essa nova carreira de atriz, o meu marido, na época, não apoiava genuinamente. E muitos conflitos, muitas brigas surgiram. O nosso casamento foi assim construído como se fosse um conto de fadas. E nem mesmo as pessoas que mais me conheciam, as mais íntimas, entendiam por que eu estava tão angustiada. A minha avó, através da sua sabedoria de vida, fez a pergunta certa, à la maiêutica socrática, dando assim o início a um longo processo de parto de mim mesma como ser humano e como mulher. Eu me dediquei a pensar, a sentir e a compreender que a minha felicidade dependia sim da qualidade do relacionamento com o meu marido e que a gente não estava sabendo como agir nem o que fazer para evoluir juntos. Mesmo terapia de casal, o recurso que vem à nossa mente nesses momentos, ele não queria fazer. E com o passar do tempo, das dores, eu dei início sim ao divórcio, mesmo amando o meu marido, porque eu estava convicta de que a relação não ia evoluir para o crescimento e para a nossa felicidade mútua. Depois do fim, eu mergulhei mais ainda profundamente no meu processo de autoconhecimento e da formação e carreira como atriz. Tive novamente sucesso na profissão e comecei a ampliar os estudos para a área da filosofia e da psicologia, até me formar como terapeuta Gestalt com a equipe internacional do Dr. Cláudio Naranjo, um psiquiatra chileno e líder mundial em Gestalt terapia, indicado ao Nobel da Paz em 2015 por suas contribuições geniais ao integrar psicoterapia, espiritualidade e também educação. Durante essa terceira travessia profissional, eu conheci o pai da minha filha, psicólogo clínico, terapeuta Gestalt, com quem eu vivi uma profunda e potente história de amor, mas que ao longo do tempo também não durou perante os desafios da realidade. E tanto a minha jornada de autotransformação quanto a minha necessidade de ajudar as outras pessoas, através dos meus atendimentos aqui como terapeuta Gestalt, como comunicadora social, me impulsionaram a fazer uma pós-graduação em psicologia positiva, para investigar especialmente o campo dos relacionamentos românticos. A minha pergunta inicial se transformou nesta série de vídeos que começo hoje a apresentar para vocês aqui. Como ajudar as pessoas em seus relacionamentos românticos através da psicologia positiva. Porque eu não vejo mais como me relacionar e trabalhar apenas compreendendo e reparando o negativo, a dor, os ressentimentos, as feridas abertas, ou seja, tudo que não funciona na relação romântica. Eu acredito que os processos psicoterapêuticos podem e precisam desenvolver estratégias que não se centrem exclusivamente nas emoções e nos aspectos e afetos negativos, mas principalmente estimular os aspectos positivos da relação. E nesse sentido, a perspectiva da psicologia positiva abre aí grandes portas de esperança e investigação através de uma nova abordagem. Porque mesmo eu já praticando, atuando com psicoterapia humanista e existencial, tendo bebido de muitas das fontes do conhecimento que serviram de base para a psicologia positiva, eu digo para vocês que essa é a primeira vez que eu estudo um movimento científico de psicologia que investiga o que funciona no desenvolvimento humano, o que dá certo, em como viver bem,
o que faz a vida valer a pena de ser vivida. O movimento batizado de psicologia positiva surgiu oficialmente nos Estados Unidos, em 97 e 98, a partir da iniciativa de Martin Seligman, psicólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Como professor de psicopatologia em mais de 35 anos de prática clínica, certa vez ele se perguntou sobre a tendência da ciência psicológica em focar os estudos nas doenças, nos aspectos disfuncionais, desconsiderando os aspectos positivos do desenvolvimento humano. E foi a partir da década de 90 que os seus questionamentos começaram a dar origem a uma nova corrente, intitulada Psicologia Positiva. E a partir de 97, quando ele ocupou a presidência da APA, da Associação Americana de Psicologia, que seus estudos começaram a ser divulgados em todas as partes do mundo. Com outros pesquisadores, Seligman começou a desenvolver pesquisas quantitativas, visando a promoção de uma mudança naquilo que então era considerado o foco atual da psicologia. A proposta era deixar de privilegiar a reparação dos aspectos ruins da vida para construir qualidades positivas ou virtudes. Desde o surgimento, a psicologia positiva não vem sendo divulgada apenas nos meios acadêmicos e desenvolve intervenções e propostas que convidam também os não acadêmicos a se beneficiarem de suas práticas. Num dos seus livros, Florescer, uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar, o Seligman justifica o desenvolvimento de uma obra síntese sobre a psicologia positiva, decorridos quase 10 anos desde a publicação de um outro livro muito importante chamado Felicidade Autêntica, traduzido para o português em 2004, que o consagrou como o maior expoente dessa perspectiva teórica no mundo. Nesse novo livro, o Seligman inicia com uma mudança no objeto da psicologia positiva. Em 2004, investigava-se a felicidade. Atualmente, o termo empregado é o bem-estar. Essa mudança de nomenclatura surgiu a partir de diversos questionamentos que destacavam a felicidade como um conceito complexo de ser operacionalizado em termos de um construto psicológico. A expressão bem-estar, em contrapartida, possui uma aceitação muito maior nos meios científicos e acaba por resumir de modo mais adequado a proposta desse referencial. Uma nova definição da psicologia positiva seria, então, a ciência que investiga o bem-estar. No primeiro capítulo, o autor revela a teoria do bem-estar, apresentada em seu modelo PERMA, composto por 5 elementos mensuráveis: emoção positiva, engajamento, relacionamentos, sentido e realização. Para mais informações, vale a pena você consultar o livro Florescer, de Martin Seligman, no qual o autor afirma que o objetivo da psicologia positiva é ampliar o florescimento humano pelo aumento da emoção positiva, do engajamento, do sentido, dos relacionamentos positivos e da realização. Nas palavras dele, o bem-estar não pode existir apenas na sua cabeça. Ele é uma combinação de sentir-se bem e efetivamente ter sentido, bons relacionamentos e realização. O modo como a gente escolhe a nossa trajetória de vida é maximizando todos esses 5 elementos. Mas afinal, o que é florescer? Para responder essa pergunta, o Seligman aponta uma pesquisa que definiu e avaliou o florescimento em cada um dos 23 países da União Europeia. A definição segue o mesmo espírito da teoria do bem-estar. Para florescer, um indivíduo deve ter todas as características essenciais: emoções positivas, engajamento, interesse, sentido e propósito. E 3 das 6 características adicionais da pesquisa: autoestima, otimismo, resiliência, vitalidade, autodeterminação e relacionamentos positivos. A pesquisa foi aplicada em mais de 2.000 adultos em cada uma das 23 nações,
de modo a descobrir a situação de cada país por meio do florescimento de seus cidadãos. Esse tipo de estudo, segundo Seligman, conduz ao grande desafio da psicologia positiva e ao verdadeiro objetivo de seu livro Florescer. Conforme melhora a nossa capacidade de avaliar a emoção positiva, o engajamento, o sentido, a realização e os relacionamentos positivos, a gente pode questionar com rigor quantas pessoas em um país, cidade ou corporação estão florescendo. A gente pode questionar com rigor quando um indivíduo está florescendo ao longo de sua vida. Podemos questionar com rigor se nossos sistemas escolares estão ajudando nossos filhos a florescer. O autor afirma: a política pública deriva daquilo que avaliamos. E até recentemente nós avaliávamos apenas o dinheiro, o Produto Interno Bruto, o PIB. Portanto, o sucesso do governo podia ser quantificado apenas pela quantidade de riqueza que ele produz. Mas, para que serve a riqueza, afinal de contas? O objetivo da riqueza, diz Seligman, não é apenas produzir mais riqueza, mas produzir florescimento. Assim, o objetivo da psicologia positiva, na teoria do bem-estar, é avaliar e produzir o florescimento humano. O alcance desse objetivo começa por questionar o que realmente nos faz felizes. Os relacionamentos são imprescindíveis para a nossa felicidade e bem-estar. E eles estão no centro do modelo PERMA, que mensura o bem-estar através dos 5 elementos que eu já citei para vocês anteriormente. O Chris Patterson, colega do Seligman, amigo e cofundador da psicologia positiva, resumiu o campo de investigação da psicologia positiva em 3 palavras: as outras pessoas importam. Other people matter. Como diz Seligman em seu livro Felicidade Autêntica, existe um momento na vida, e espero que não aconteça tão cedo, em que todos nós passamos por maus pedaços. Envelhecemos, adoecemos, perdemos a beleza, o dinheiro, o poder e nos tornamos um mau investimento. Por que então não somos imediatamente abandonados à nossa própria sorte, condenados à ruína? Como conseguimos seguir adiante, apesar das dificuldades, aproveitando a vida por muitos anos depois disso? Porque outros, por meio do poder altruísta do amor e da amizade, nos dão apoio. O amor é a emoção que torna alguém insubstituível. Casamento, união estável, amor romântico. Para simplificar, Seligman chama a todos de casamento. E todos funcionam notavelmente bem, segundo o ponto de vista da psicologia positiva. Em um estudo sobre pessoas extremamente felizes, feito por Dinner e Seligman, de 2004, todas, exceto uma, que se enquadravam nos 10% mais felizes, estavam envolvidas em um relacionamento amoroso. Talvez o fato mais consistente, presente em muitas pesquisas, seja de que as pessoas casadas são mais felizes. Entre adultos casados, 40% se dizem muito felizes, enquanto entre os adultos que nunca se casaram, apenas 23% dizem a mesma coisa. E isso, pessoal, vale para todos os grupos étnicos estudados em 17 países. Seligman afirma que com a depressão acontece exatamente o inverso. Os casados têm o menor índice de depressão, seguidos pelos que nunca se casaram, depois pelos que se divorciaram uma vez, os que moram juntos e então os que se divorciaram 2 vezes. De maneira similar, a principal causa de angústia é o rompimento de um relacionamento importante. Quando foi pedido a um grupo de indivíduos que descrevessem o mais recente acontecimento ruim, mais da metade fez referência a um rompimento ou perda desse tipo. Glenn Elder, destacado estudioso norte-americano da sociologia de família,
observou 3 gerações de residentes da área de São Francisco, na Califórnia. Ele concluiu que o casamento é uma poderosa proteção contra os problemas e que as pessoas casadas suportaram melhor as privações da vida rural, a Grande Depressão e as guerras. Em seu livro Felicidade Autêntica, Seligman pontuou que o único fator externo capaz de contribuir para que um indivíduo integre a parte superior da faixa de variação de felicidade foi estar casado. E na sequência, o fundador da psicologia positiva se pergunta: por que o casamento funciona tão bem? Como foi inventado e como se manteve em tantas culturas desde tempos imemoriais? Estudiosos da psicologia social que trabalham sobre o amor conseguiram uma resposta coerente. Cindy Hazan, psicóloga de Cornell, afirma existirem 3 tipos de amor. O primeiro é daqueles que nos dão conforto, nos aceitam, ajudam, orientam e sustentam a nossa confiança. O protótipo desse amor é o do filho pelos pais. O segundo é o amor que sentimos por aqueles que dependem de nós, como provedores. O protótipo desse amor é o dos pais pelos filhos. E finalmente vem o amor romântico, a idealização do outro, destacando suas forças e virtudes e minimizando os defeitos. Seligman conclui que o casamento é uma solução única para que tenhamos os 3 tipos de amor ao mesmo tempo. E é essa qualidade que o faz tão bem-sucedido. A relevância é indiscutível. Acredita-se tamanha importância aos relacionamentos amorosos e sabe-se que, quando percebidos como relacionamentos de qualidade, gerando satisfação aos indivíduos, contribui de forma substancial para o crescimento pessoal, saúde mental e autonomia. Contudo, quando mal vivenciado e visto sob uma perspectiva negativa, tende a contribuir para o surgimento de transtornos, influenciando negativamente na vida pessoal e, consequentemente, em sua felicidade e qualidade de vida. Mas como fazer na prática o casamento dar certo? No livro Felicidade Autêntica, no tópico Fazendo Melhor o Bom Amor, Seligman afirma que, apesar de ser terapeuta e professor de terapeutas, não trabalha com terapia de casais. E para escrever esse capítulo do livro, ele não tinha experiência clínica em que se basear. E diz: fiz então algo que não recomendo. Li todos os principais manuais sobre o assunto. Essa é uma tarefa complicada para um praticante da psicologia positiva, já que tais livros são quase inteiramente voltados para como tornar tolerável um mau casamento. Os manuais são povoados por homens fisicamente violentos, mulheres rancorosas, sogras perversas, todos apanhados em uma mistura de recriminações com uma espiral ascendente de culpa. Existem, porém, alguns livros úteis e sensatos sobre crises matrimoniais. Os 4 melhores livros sobre o tema dos relacionamentos românticos, na opinião de Seligman, são Diferenças Reconciliáveis, de Andrew Christensen e Neil Jacobson, Relacionamentos, de John Gottman e Joan DeClaire, 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, de John Gottman e Nancy Silver, e Como Fortalecer Seu Casamento, de Howard Markman, Scott Stanley e Susan Bloomberg. Seligman afirma que, quando leu os livros, ele não estava querendo resolver problema algum e que a psicologia positiva dos relacionamentos e esse capítulo do livro não pretendiam reparar o dano causado a um casamento à beira da dissolução e tinham sim a intenção de tornar ainda melhor um casamento já sólido. Por isso, ele buscou sugestões para fortalecer bons relacionamentos e apresentou algumas ideias no capítulo 11 do seu livro de 2004, Felicidade Autêntica. Assim como ele indica John Gottman, professor da Universidade de Washington, em Seattle, e co-diretor do Gottman Institute, como seu estudioso favorito a respeito de casamentos.
Após diversas investigações, Gottman conseguiu prever quais casais iriam se divorciar e quais continuariam juntos, e passou a utilizar esse conhecimento para organizar programas que melhorassem sua união. Observando a interação de centenas de casais durante 12 horas por dia, por um fim de semana inteiro em seu laboratório do amor, um confortável apartamento com todas as facilidades de uma casa, além, claro, de espelhos transparentes no verso, Gottman foi capaz de identificar elementos preditores de divórcios com mais de 90% de acerto. Os preditores são os seguintes, pessoal: discussão áspera quando há discordância, em vez de queixas, críticas ao parceiro ou à parceira, demonstração de menosprezo, atitude defensiva imediata, não valorização, particularmente sabotagem, linguagem corporal negativa. A partir de suas observações, Gottman também foi capaz de prever com precisão quais os casamentos iriam melhorar ao longo do tempo. Ele percebeu que esses casais dedicavam 5 horas semanais ao casamento. Eis o que eles fazem e Seligman recomenda que se faça o mesmo. Despedidas. Antes de se despedir toda manhã, o casal comenta o que cada um vai fazer durante o dia. 2 minutinhos por dia. No final, 10 minutos por semana. Regressos. Ao final de cada dia de trabalho, esses casais têm uma conversa tranquila. 20 minutinhos a cada dia. 1 hora e 40 minutos por semana. Afeto. Tocar, agarrar, pegar e beijar, tudo com ternura e perdão. 5 minutos a cada dia. 35 minutos por semana. E uma vez por semana, somente os dois, em uma atmosfera relaxada, renovando o amor, a intimidade. 2 horas, uma vez por semana. Admiração e apreciação. Todo dia, pelo menos uma vez. Há uma demonstração de afeto e apreciação. 5 minutos a cada dia, 35 minutos por semana. 7 princípios para o casamento dar certo, de John Gottman, foi na época indicado por Seligman como seu manual de casamento favorito. Ele comentou que os autores apresentam uma série de exercícios para reacender, através das forças, as brasas do afeto, da admiração, devolvendo a elas o calor constante. Em 2019, pessoal, durante a pós-graduação em Psicologia Positiva, eu tive a possibilidade de perguntar diretamente a Martin Seligman, através da transmissão de sua palestra ao vivo, sobre relacionamentos românticos a partir da abordagem da psicologia positiva. Eu queria saber sobre a relação entre o estado de bem-estar de uma pessoa e seu engajamento nas relações mais íntimas, românticas. E fiz então a seguinte pergunta: Seligman, qual é a relação entre flow, engajamento, o segundo elemento do modelo PERMA conectado ao estado de imersão no que a gente está fazendo, e relacionamentos? Seligman respondeu dizendo que era uma ótima pergunta e que ele não tinha a resposta. E comentou em seguida que algumas pessoas são muito boas em relacionamentos e que acontece naturalmente, mas que outras, incluindo ele mesmo, realmente precisam de ajuda para fazer melhores relacionamentos. E apesar então de não ter me dado uma resposta específica, Seligman afirma que os relacionamentos são a parte mais importante para uma vida de florescimento e felicidade, no prefácio que escreveu para o primeiro livro que aplica as pesquisas científicas da psicologia positiva a relacionamentos românticos. Felizes juntos, usando a ciência da psicologia positiva para criar um amor que dure. Esse foi o livro surpreendente que eu tive a sorte de encontrar pesquisando justamente as respostas para a questão que motivou a realização desse meu trabalho de conclusão, através dessa série de vídeos. O livro foi lançado em 2018 e escrito pelo casal Suzy e James Pawelski,
impressionantes como seres humanos e ainda mais como casal, afirmou Martin Seligman, que escreve o prefácio do livro. Salientou ainda que essa dupla está qualificada para escrever o livro não só pelo conhecimento no campo da psicologia positiva, mas também pela dedicação para aplicar os conhecimentos em seu próprio casamento, pois eles vivem o que eles trabalham. Suzy fez parte da terceira turma do MAP, programa de pós-graduação da Universidade da Pensilvânia, e é escritora. E James, filósofo e professor premiado, que impressionou Seligman desde que o conheceu, sendo convidado a co-criar e ser diretor do programa MAP na mesma universidade. James é diretor executivo da Associação Internacional de Psicologia Positiva e líder também nas pesquisas sobre artes, humanidades e florescimento humano. A psicologia positiva tem raízes profundas na filosofia e, através de Aristóteles e William James, além das pesquisas mais recentes, Suzy e James tornam as ideias e práticas propostas para fazer os relacionamentos românticos darem certo especialmente claras e potentes. O livro enfatiza que, apesar dos relacionamentos não serem fáceis, eles podem ser melhorados pela prática de habilidades-chave, como esforço bem direcionado, trabalhando na relação, assim como a gente trabalha os músculos na academia, por exemplo. Uma metáfora que eles gostam até de usar com frequência, provocando a prática dos conceitos ensinados. Aristóteles é influência central para os autores, não apenas pelo fato da sabedoria do filósofo grego servir de base para a psicologia positiva, a partir do conceito de eudaimonia, do grego eu, que significa bom, e daimon, que significa divindade, espírito, gênio interior. A palavra eudaimonia era usada para felicidade, podendo-se interpretar o termo de modo mais amplo no sentido da autorrealização do ser humano, ou seja, através do que há de melhor dentro de si, a partir do desenvolvimento de nossas forças e virtudes, como um caminho e fonte de maior bem-estar e florescimento pessoal. Os autores fazem uma releitura das ideias de Aristóteles sobre o amor nos relacionamentos de amizade, propondo a observação e a aplicação destes para os relacionamentos românticos. Eles tiveram esse insight após se casarem e decidirem se comprometer a tornarem-se amantes aristotélicos. Mas o que seria isso, afinal? Aristóteles diz que o amor é o maior bem externo, a maior felicidade que pode existir. E diz que nós tendemos a amar 3 diferentes tipos de coisas: as que são úteis, as que são prazerosas e as que são boas. Ele afirma que, além disso, há um tipo de amizade que corresponde a cada uma destas categorias. Segundo os autores, também podemos aplicar essas tipologias aos casamentos ou a qualquer outro tipo de relacionamento romântico, pois as 3 análises que Aristóteles faz também ocorrem nesses outros tipos de relação. Vamos às 3 categorias de amor entre as pessoas que estão se relacionando, então? A primeira categoria de relacionamento é entre pessoas que se acham úteis uma para a outra. Elas podem ver o relacionamento como uma oportunidade de lucro, focando frequentemente em ganhos financeiros. Podem criar, por exemplo, uma parceria comercial mutuamente benéfica. Esse tipo de relacionamento, de fato, pode ser muito lucrativo, Aristóteles diz, mas ele também aponta problemas que tendem a surgir. Como toda relação é baseada no que cada pessoa pode obter dela, é autofocada e pode rapidamente levar a brigas se um ou outro parceiro sentir que está sendo enganado. Essas disputas muitas vezes significam o fim de relações como estas. Se um dos parceiros acha que o relacionamento não é mais útil para ele, provavelmente terminará e seguirá em frente. O segundo tipo de relacionamento que Aristóteles descreve é entre pessoas que sentem prazer de estar uma com a outra. Esse tipo é maior que o primeiro, diz Aristóteles, pois pessoas que se juntam por lucro
podem não gostar de passar tempo juntas, mas pessoas que ficam juntas por prazer muitas vezes são espirituosas e realmente gostam da companhia uma da outra. Elas podem, por exemplo, gostar de passar os finais de semana juntos e sair pela cidade para se divertir. Aristóteles observa que essa relação pode ser muito prazerosa, mas observa que os problemas também podem surgir rapidamente nesse tipo. Assim como os relacionamentos utilitários, os de prazer também são autofocados, com o objetivo de cada pessoa tirar o máximo de prazer que puder da relação. E se o relacionamento, de alguma forma, parar de levar ao prazer, as pessoas provavelmente vão se separar rapidamente, com o relacionamento chegando ao fim. Os dois tipos de relacionamentos, diz Aristóteles, são instrumentais. Nós entramos neles por causa de algo que queremos tirar deles. E quando paramos de receber o que queremos, lucro ou prazer, nós não vemos mais valor na relação e ela simplesmente morre. Isso nos traz ao terceiro tipo de relacionamento. O tipo, Aristóteles diz, baseada no bem. Uma pessoa é atraída pela outra por causa do bem que vê nela. Pessoas desse tipo de relacionamento valorizam o caráter do outro e querem ajudá-lo para que continue a crescer e a se desenvolver em direções saudáveis. O bem que elas veem em outra pessoa pode inspirá-las a querer se tornar pessoas melhores. Esse tipo de relacionamento, argumenta Aristóteles, não é autofocado nem instrumental. As pessoas envolvidas não estão focadas nelas mesmas, mas sim naquelas com quem se relacionam. Os parceiros amam um ao outro pelo que eles são e não pelo que podem tirar da relação. Aristóteles afirma que esse tipo de relacionamento será provavelmente mais duradouro do que os dois primeiros, uma vez que só terminará se uma das pessoas envolvidas se tornar corrupta e deixar de ser boa. Aristóteles diz que a relação baseada na bondade é o tipo mais verdadeiro, superior aos outros dois. Além disso, ele afirma que esse tipo de relacionamento, embora não seja motivado pela busca de lucro ou prazer, geralmente se mostra útil e prazeroso, além de bom. Como Aristóteles, Susan e James Pavelsky não veem nada de errado com o fato do lucro ou o prazer fazerem parte do relacionamento. Você também deve ter se sentido inicialmente atraído à sua parceira ou ao seu parceiro por causa de um ou pelos dois fatores, não é? Mas se for apenas isso que você está focado até agora, talvez o seu relacionamento seja instável e ainda não totalmente desenvolvido. Aristóteles apontou que casamentos tendem a prover lucro e prazer e argumentou que, se são feitos entre pessoas de bom caráter, eles podem atingir o terceiro nível de relacionamentos também. Os autores acreditam que o lucro e o prazer podem resultar do relacionamento, mas defendem que eles não são boas fundações para um relacionamento maduro, uma vez que são motivações autofocadas que condicionam o relacionamento à satisfação das necessidades de cada um. Ter como foco o bem da outra pessoa e apoiar o seu desenvolvimento deve ser a ênfase do relacionamento. E o lucro e os efeitos secundários prováveis e até bem-vindos. Resumindo então, pessoal, através da inspiração de Aristóteles, o ideal proposto pelo casal Susan e James Pavelsky para os relacionamentos românticos darem certo é o objetivo de nos tornarmos amantes aristotélicos. Nesse ideal, os relacionamentos são caracterizados por 3 elementos interrelacionados. Primeiro, os parceiros amam o bom que vem um no outro. Isso não quer dizer que eles ignorem os benefícios que podem surgir da relação ou os prazeres que podem vir de estar um na companhia do outro. Mas o relacionamento não está baseado nestes 2 elementos. E amar o bom que cada um vê no outro
não implica que eles esperem que a parceira ou o parceiro seja perfeita ou perfeito, ou que eles estejam ingenuamente cegos para as falhas do outro. De fato, ser particularmente hábil em ver o bem um no outro, sem dúvida torna os amantes aristotélicos especialmente bons em ver o segundo elemento que os caracteriza. Eles estão comprometidos com o bem-estar um do outro e apoiam o seu crescimento. Porque eles veem o que é bom no outro tão claramente, eles também compreendem seu próprio potencial e fazem o que podem para ajudar um ao outro a alcançá-lo. Isso não significa, pessoal, que eles exijam a mudança de seus parceiros ou tentem forçá-los a ter sua própria visão do que deveria ser. Ao contrário, eles fornecem suporte e perspectivas para ajudar sua parceira, seu parceiro, a crescer. Vamos ao terceiro ponto. Amantes aristotélicos são inspirados a se tornar pessoas melhores. Eles valorizam a maneira como o caráter único do seu parceiro e o amor paciente os ajudam a ver com mais clareza o que significa ser uma boa pessoa e como eles próprios podem realizar mais o seu próprio potencial. Eles percebem que é algo em que precisam trabalhar e não contam apenas com um parceiro para fazer isso, mas acolhem com satisfação a parceria e o apoio ao crescimento mútuo. Há várias maneiras, claro, pessoal, dos casais ajudarem um ao outro a crescer e a se desenvolver como melhores pessoas. E também é importante e útil que alguém aponte seus vícios para que você possa ver o que precisa mudar. Mas os autores da psicologia positiva pensam que é no mínimo tão importante quanto e muito mais motivador ter alguém focado nas suas virtudes e ajudando amavelmente você a entender, identificar e expandir o bem que já está em você. E a partir dessa perspectiva, Susan e James Pavelsky apresentam maneiras de cultivar o amor aristotélico. Vamos ver agora rapidamente as 4 áreas que são especialmente importantes para fazer com que um relacionamento romântico possa ser feliz e próspero. Nos próximos 4 vídeos dessa nossa série, a gente vai aprofundar isso. De acordo com a literatura científica mais recente, o casal de autores encontrou as seguintes 4 áreas que são especialmente importantes para fazer um relacionamento romântico durar. Primeira, paixão. É combustível para os relacionamentos e para muitos outros aspectos de nossas vidas, incluindo nossas atividades de prazer e trabalho. É importante, pessoal, saber como cultivar a paixão. Mas, como as pesquisas em psicologia positiva mostram, é importante cultivar o jeito certo da paixão. O jeito errado pode ser mais prejudicial para o relacionamento do que não ter paixão nenhuma. Susan e James Pavelsky exploram qual tipo deve ser encorajado e qual deve ser evitado nos relacionamentos, assim como os bons e efetivos e divertidos caminhos para fazer isso. 2. Emoções positivas. São mais do que simplesmente emoções agradáveis para se alegrar. Elas também levam a consequências positivas em nossas vidas, como sermos mais criativos, por exemplo. E apesar de pensarmos que as emoções positivas são o resultado de coisas boas que acontecem em nossas vidas, elas podem causar coisas boas também, pessoal. No contexto dos relacionamentos, as emoções positivas não são somente indicadores de que as coisas vão bem. Elas também podem ajudar a tomar ações que vão manter o relacionamento saudável. Muitos romances começam com uma explosão de emoções positivas, mas passamos a experimentar menos delas quando o relacionamento se desenvolve e nos acomodamos com o tempo. Mesmo que seja importante respeitar a gama completa de emoções que fazem parte da experiência humana e permitir a nós mesmos sentir e reconhecer quando elas aparecem, é especialmente importante, enquanto a relação amadurece, aprender a cultivar as emoções positivas em nós mesmos e no parceiro ou na parceira. 3, pessoal.
Savoring, saborear, ajudará a criar mais emoções positivas e outras boas experiências. Geralmente as saboreamos por um breve momento e depois já voltamos de volta para as nossas vidas ocupadas, né? Mas pesquisas em savoring mostram o valor de nos abrirmos intencionalmente ao máximo que pudermos para as emoções positivas enquanto elas estão acontecendo, de lembrar as emoções positivas do nosso passado e de antecipar momentos positivos do futuro. 4. Forças de caráter. São elementos-chave de quem nós somos e de como nos relacionamos com os outros. Saber quais são nossas forças de caráter e como cultivá-las pode nos ajudar a guiar nossas vidas e direcionar nossos esforços para caminhos que produzam melhores resultados. Também pode nos ajudar a contribuir de melhor maneira com os nossos relacionamentos. Conhecendo as forças das pessoas mais significativas para nós e compartilhando nossas forças com elas, poderá ajudar a evitar alguns dos atritos e frustrações que tendem a surgir com as diferenças de personalidades e a tornar o relacionamento em si maior que a soma de suas partes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo da série Como Ajudar Pessoas em Seus Relacionamentos Românticos através da psicologia positiva e nos vemos no próximo vídeo. Vamos aprender juntos a cultivar um amor real, sem nos iludirmos mais em ficar esperando por um final feliz de conto de fadas, novelas ou filmes que não existem sem consciência, esforço e dedicação, que não servem de rota de crescimento e sim de frustração e separação. Vamos trabalhar juntos para que o amor possa sim durar e nos fazer bem, trazer prazer e felicidade e, acima de tudo, nos fazer florescer, nos realizarmos, nos tornarmos pessoas melhores para nós, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para todo mundo, pessoal. Eu vou deixar no final do vídeo as fontes da bibliografia desse episódio que vocês podem consultar para seguir aí se aprofundando na ciência da psicologia positiva. Um abraço pessoal para vocês, até o próximo episódio.